Ruas vazias em Luanda com grande afluência dos angolanos às urnas, numas eleições que podem vir a ser históricas. 6 meses de guerra na Ucrânia mudaram tragicamente a vida a milhões de pessoas. Organizações humanitárias temem o início do inverno. A União Europeia promete manter o apoio à Ucrânia no dia em que se assinala a independência do país e os 6 meses da invasão russa. Líderes ocidentais enviam mensagens de apoio à Ucrânia, no dia em que o país assinala 31 anos de independência. Os angolanos encheram as assembleias de voto e deixaram as ruas praticamente desertas, respondendo ao apelo a uma forte participação feito pela Comissão Nacional de Eleições. Estão oficialmente encerradas as urnas. A votação terminou às 17 horas de Angola, à mesma hora que em Lisboa, com tolerância para quem estava em fila para votar à hora do fecho. Os portadores de bilhetes de identidade caducados ou de fotocópias puderam também votar, segundo anunciou a CNE. 14 milhões de angolanos foram chamados a eleger o Parlamento e o Presidente. Adalberto da Costa Júnior, da UNITA, é o principal adversário de João Lourenço, do MPLA, que tenta aqui a reeleição. Os angolanos acorreram em massa às urnas esta quarta-feira, apesar de a esta hora ainda não haver dados concretos. Temos as imagens desta manhã e também as desta rua, no centro da capital, Luanda, normalmente apinhada de gente e hoje vazia. João Pesar Monteiro, Euronews, Luanda. Pela primeira vez, a diáspora angolana pôde votar nas eleições presidenciais. No consulado, em Lisboa, as filas formaram-se bem cedo, ainda antes da abertura das urnas. Carlos Alberto, embaixador de Angola em Portugal, foi a primeira pessoa a votar. Abriu o caminho para os 10% de angolanos que vivem no país e que estão recenseados. Tenho certeza que Angola vai mudar. Eu voltei na mudança pelo Adalberto Costa Júnior, porque desde que eu nasci na guerra e estou ainda a conviver com estes dramas do passado. Para Rosa Almeida, que vive em Portugal há 20 anos, João Lourenço está no bom caminho e é preciso ajudá-lo a levantar o país. Votei, sim senhor, votei para o meu presidente, para a continuidade. A votação em Lisboa e no Porto, as duas cidades onde foi possível votar, começou às 7 da manhã e terminou às 5 da tarde. Segundo a Comissão Nacional de Eleições, há detalhes que têm de ser melhorados, mas tudo correu sem qualquer problema. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro, o Kremlin antecipou uma conquista relâmpago da capital, uma rápida expulsão do presidente Volodymyr Zelensky e o agradecimento de muitos ucranianos. Passaram 6 meses. O conflito transformou-se numa guerra de ataques aéreos diários e batalhas sem um fim à vista. De acordo com os últimos dados das Nações Unidas, já morreram mais de 5.500 pessoas e há mais de 7.800 feridos. Mais de metade das mortes foram registadas na região de Donbass, principalmente na área controlada pela Ucrânia. Em relação às pessoas que tiveram de abandonar as casas, a ONU identificou mais de 6,5 milhões de ucranianos registados em toda a Europa. Organizações humanitárias como a Cruz Vermelha estão sobrecarregadas e temem o início do inverno. Brigitte Epson, diretora regional da instituição, explica que as necessidades humanitárias destas pessoas são enormes porque dizem respeito aos alimentos e combustível, mas também ao acesso a um lugar decente para ficar. Isto vale tanto para dentro da Ucrânia como para os países vizinhos. Trata-se de uma crise extremamente complexa e a resposta tem de aparecer numa escala muito grande naquele que continua a ser um ambiente dinâmico. Pouco mais de 4,5 milhões de ucranianos que deixaram o país como refugiados já regressaram a casa. Já não há combates à volta de Kiev, mas a guerra continua e os efeitos são devastadores. Não há trabalho, não há casas para todos e há uma necessidade crescente de ajuda numa altura em que o frio está quase a chegar. O coração histórico de Bruxelas foi o palco para celebrar o Dia da Independência da Ucrânia, a 24 de agosto.
O simbolismo da data é ainda maior porque decorre exatamente 6 meses sobre a invasão do país pela Rússia. Junto à estátua de Manneken Pis, símbolo da Bélgica, vestido em honra da Ucrânia, o embaixador do país junto da União Europeia fez o balanço da situação à Euronews. Penso que foi um grande erro de cálculo da parte da Rússia pensar que a União Europeia é fraca ou incapaz. A União Europeia provou a sua capacidade para se manter unida e para seguir em frente. A União Europeia tomou medidas sem precedentes para ajudar o governo de Kiev, incluindo receber milhares de refugiados, prestar ajuda financeira e humanitária, facilitar a aquisição de armas, proibir os meios de comunicação russos, punir a Rússia com sanções financeiras, bancárias e tecnológicas e ainda proibir as importações de petróleo russo a partir do final do ano. A Presidente da Comissão Europeia deslocou-se à Grand Place e prometeu manter o apoio. Há muito a fazer, mas podemos fazê-lo juntos. A Europa está convosco hoje e a longo prazo. Viva a Ucrânia! A produção de energia da Rússia continua a ser um ponto de divisão entre os Estados-membros, quando vários deles se abeiram da recessão económica. O regime de Putin joga com o aumento da inflação e a tensão social, obrigando o bloco a repensar a estratégia futura na frente diplomática. Vemos que há um grupo de países que quer levar a Ucrânia à vitória e há outro grupo que quer a paz com a Rússia. Estes dois objetivos são diametralmente opostos. Se defendermos a vitória da Ucrânia, isso significa que tem de se derrotar a Rússia militarmente e esmagá-la economicamente. E não se pode fazer concessões ao regime de Moscovo. Mas se o objetivo for a paz, tem de se agir exatamente ao contrário. E isso significa, pelo menos, forçar a Ucrânia a fazer concessões à Rússia. Para este e outros analistas, uma grande viragem já foi operada na Europa com o fim da neutralidade de 2 países, tendo a Suécia e a Finlândia decidido juntar-se à NATO. Mas o futuro do bloco a nível económico e de bem-estar social dependerá em grande medida da relação com a Rússia no longo prazo. O opositor russo Yevgeny Roizman foi preso. O ex-presidente da Câmara de Ekaterimburgo, nos Urais, e uma das últimas figuras da oposição ainda em liberdade, foi preso esta quarta-feira por desacreditar o exército. Roizman, de 59 anos, foi preso no início da manhã em casa, em Ekaterimburgo, informou a agência de notícias TASS. Citando autoridades locais, a agência de notícias adiantou que foi aberta uma investigação contra Roizman por desacreditar o exército, um crime punível com até 10 anos de prisão. De acordo com uma fonte policial citada pela TASS, a investigação foi aberta por causa de um vídeo publicado no canal YouTube onde o opositor denuncia a ofensiva russa na Ucrânia. De recordar que Roizman foi recentemente condenado a 3 multas por se manifestar contra a ofensiva na Ucrânia. Da janela do apartamento, no momento da prisão, Roizman ainda conseguiu gritar que a investigação tinha sido aberta em Moscovo. A Alemanha vai ter hidrogênio proveniente do Canadá num esforço para reduzir a dependência energética da Rússia. Os 2 países assinaram um acordo que representa uma aposta nesta que muitos consideram a energia do futuro. O documento foi assinado na província canadiana de Terra Nova e Labrador, de onde partirão os primeiros navios com hidrogênio em 2025. A invasão da Ucrânia acelerou o caminho para um futuro que já antevíamos. Um futuro em que não nos limitamos a reduzir a dependência do petróleo e do gás da Rússia, mas de qualquer petróleo e gás. O Canadá está na primeira linha para a produção do chamado hidrogênio verde, como o chanceler Olaf Scholz fez notar. O Canadá é um país parceiro com as mesmas ambições que nós. A curto prazo falamos de gás natural liquefeito, mas a longo prazo o potencial está no hidrogênio verde, proveniente das províncias atlânticas do Canadá, ventosas e pouco povoadas. Prosseguindo a aposta nas energias alternativas, foi também a pensar não só no gás como no hidrogênio verde, nomeadamente produzido em Portugal, que a Alemanha propôs a construção de um gasoduto com origem no Porto de Sines, que atravessa a Europa Ocidental. Um projeto que, para já, conta com a oposição de França.